Reverendíssimo Padre Israel, Padre Romeiro, companheiro de romaria de caminhada, que nos dá a alegria de estarmos juntos aqui na terra do Santo Juazeiro, como lá em Pernambuco costumamos falar. Ao referirmos-nos a este espaço sagrado, a esta terra, tratamos de Terra Santa, Santo Juazeiro, porque aqui Deus fala de uma forma extraordinária, como fala em todos os lugares, mas sendo um lugar santo, conhecendo a história belíssima do Padre Cícero Romão Batista, nosso padrinho, da Beata Maria de Araújo, do Espírito Santo e de tantos homens e mulheres que acorrem a este lugar santo do Juazeiro para experimentar a espiritualidade romeira, que é sempre uma espiritualidade a caminho, de quem vai ao encontro de Deus, de quem vem beber de uma fonte inesgotável de graça, de bênçãos, de religiosidade e de piedade. Aqui se encontra abundantemente no Santo Juazeiro. Querido vocacionado Iago, que é vocacionado redentorista, religioso e que nos acompanha também nesta romaria, uma saudação ao povo do Juazeiro, de um modo especial aos familiares e aos amigos do diácono Felipe Jardel. Viemos aqui para participar da sua ordenação presbiteral e nesta missa já oferecemos como tríduo preparatório, rezando pela sua vocação sacerdotal, neste mês tão santo, que é o mês das vocações, que é o mês de agosto. A Diocese do Crato tem a alegria de ter mais um filho, que será sacerdote, filho do Juazeiro, o diácono Felipe Jardel. Estamos aqui em atenção à sua amizade e à sua família, para juntos rezarmos pela graça e a bênção de sua ordenação sacerdotal. Seguindo os passos do sacerdócio, ele como que encontrou este tesouro preciosíssimo e deixou tudo para acolher no seu coração, na sua vida, o sacerdócio ministerial da Santa Mãe Igreja e de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser pastor, para cuidar das almas, para dar a vida pelo povo, como fez Jesus, como fez Moisés, como fez tão bem o nosso amável, inesquecível, querido Padre Cícero Romão Batista, como fez o Padre Murilo, Monsenhor Murilo de Sabarreto e tantos outros que doam suas vidas para o serviço ministerial. Então, que nesta Santa Missa rezemos pelas vocações e rezemos pelo diácono, de um modo especial, Felipe Jardel, que amanhã será ordenado presbítero. Estamos dentro da 17ª semana do tempo comum, na liturgia da Santa Mãe Igreja. E o Evangelho de hoje é uma sequência do capítulo 13º do Evangelho de São Mateus, em que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala das parábolas do reino. Compara o reino de Deus com uma linguagem simples, acessível para que todos compreendam a grandeza, o valor e a riqueza do reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos romeiros e romeiras da Mãe das Dores, que reza conosco através da TV Mãe das Dores. Você que tem esta piedade da religiosidade popular, da missa no Juazeiro, que reza conosco, são tantos, quero saudar os meus paroquianos e tantos que estão rezando conosco lá em Pernambuco, e um grande número de romeiros que nos acompanham pela transmissão da Santa Missa pela TV Mãe das Dores. Qual é o maior tesouro do romeiro? Qual é a maior graça que o romeiro vem buscar no Juazeiro, senão o reino de Deus? O reino de Deus deixado por Jesus, ensinado por Jesus, dado gratuitamente por Jesus ao povo que tem sede de Deus. Como diz aquele bendito: vou procurando Jesus, meu Salvador, que por amor se fez nossa comida. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida, eu tenho sede da palavra do Senhor. Hoje nós poderíamos parafrasear este bendito romeiro e dizer: eu tenho sede do reino de Deus, eu desejo o reino de Deus, e ele é nos dado gratuitamente, pregado com muita piedade e simplicidade pelo Padre Cícero.
E cada romeiro que veio a Juazeiro, ontem, hoje e amanhã quem vier, vai encontrar nos conselhos do bom padrinho Cícero a simplicidade do reino de Deus, como ele pregava para o povo sertanejo nordestino que vinha aqui sofrido, encontrar um auxílio espiritual, uma força espiritual. E aí está o segredo do reino de Deus. É uma força que ninguém pode compreender senão pelos olhos da fé, que ninguém pode adquirir senão com um coração aberto, humilde e simples, despojado, busca e encontra o reino dos céus. A primeira leitura da missa de hoje, que é do livro do Êxodo, mostra-nos uma história linda de Moisés e Araão e os filhos de Israel, que seguindo a experiência mosaica da lei antiga, do Antigo Testamento, da antiga aliança, procuravam encontrar-se com Deus. E na montanha santa do Sinai, Moisés fala com Deus e comunica ao povo a vontade de Deus. Permitam-me assim, de uma forma exegética, simples, piedosa e religiosa, comparar, dizendo que, da mesma forma que Moisés falava com Deus e ensinava ao povo a vontade, o caminho, os preceitos e a lei de Deus, para que o povo fizesse a vontade de Deus, de modo semelhante, o Juazeiro é como que um Sinai. É um Sinai de uma montanha sagrada que se constitui este santuário. Aqui o Padre Cícero foi um Moisés para o Nordeste. Aqui o Padre Cícero foi um conselheiro do povo de Deus, fazendo ponto e mostrando, dizendo qual era a vontade de Deus. Dom Helder Câmara, que foi um grande bispo lá na Arquidiocese de Olinda e Recife, que é cearense, como vocês, ele contou que quando o seminarista foi visitar o Padre Cícero, ele teve a oportunidade de ver o Padre Cícero ainda jovem, e disse que naquela ocasião, umas pessoas bem simples foram ao Padre Cícero para pedir uma graça, pedir um conselho. E a pobre mulher, desesperada com os filhinhos, trazia o seu marido, que era embriagado na cachaça, que é um mal terrível e que destrói tantas vidas, o alcoolismo. A dependência do álcool é uma doença. E é preciso encontrar-se com Deus para livrar-se deste alcoolismo, deste mal que destrói tantas vidas e que atinge tantas famílias. A família chegou e Dom Helder presenciou, está escrito nos livros de Dom Helder, história de Dom Helder, linda essa história. Aí ele disse que viu o Padre Cícero receber aquele homem, que prostrado disse: meu padrinho, me dê uma bênção, porque minha família está se destruindo, eu não consigo dominar esta cachaça, eu estou prestes a perder a minha família, e a mãe sofrendo e os filhinhos ali. Aí Padre Cícero fez uma pergunta, parecia Jesus perguntando no Evangelho. Sabe o que o Padre Cícero perguntou? Você crê e acredita que eu posso, que a minha bênção vai lhe curar? Acredito, meu padrinho. Aí disse Dom Helder que Padre Cícero falou assim para ele: coloque a língua para fora. O bêbado, o homem que estava quase que sofria de embriaguez, colocou a língua para fora. Padre Cícero fez uma cruz na língua daquele homem e ele disse: vai em paz e nunca mais bote cachaça na sua boca, porque ela está marcada com a cruz de Cristo. Foi o conselho simples que ele deu, mas a força da sua espiritualidade, da sua paternidade, com certeza, dizia Dom Helder, curou aquele homem, libertou aquele homem. É isso que a fé faz. As pessoas ouviam Moisés e temiam a Deus. Nós, Romeiro, ouvindo os conselhos do Padre Cícero, como que estamos imitando aquele povo que na antiga aliança ouviu os conselhos de Moisés. Mas diz a leitura também, muito interessante, que o rosto de Moisés brilhava quando ele estava na montanha sagrada, e o povo percebia que um brilho tinha nos seus olhos, que um brilho tinha no seu rosto, porque ele estava na presença de Deus. Aqui a gente aprende uma grande lição, romeiros. Também nós, quando adentramos no santuário, quando vamos ao encontro de Deus, o nosso semblante, como o de Moisés, como que brilha, assim como brilhava o olhar do Padre Cícero. Olhe direitinho para uma foto do Padre Cícero,
dessas mais antigas, não pintado, mas as fotos reais, se não tem um brilho no olhar dele, aquilo era o brilho da fé. Aqui na sacristia tem uma foto linda dele. Eu estava mostrando ontem ao Padre Israel. Veja que foto linda. Você olha, o rosto do Padre Cícero brilha, porque ele era cheio de Deus. E assim o cristão é chamado a fazer brilhar a sua face e a sua vida por estar na presença de Deus. Depois, esta leitura muito nos ajuda a contemplar o Salmo hoje 98, que diz: santo é o Senhor nosso Deus. Sim, Ele é santo. E aqui nós encontramos a santidade de Deus. E Padre Cícero, com sua vida, comunicou a santidade de Deus. E os romeiros e romeiras devemos sempre comunicar a santidade de Deus, que reflete em nós, que toca na nossa vida e que toca no nosso coração. Isso é o sentido da romaria, isto é o sentido da religiosidade. É por isso que voltamos sempre aqui, porque na casa da Mãe das Dores, na casa do Juazeiro, neste santo sagrado, neste Sinai do Nordeste, nós encontramos o esplendor da fé, da religiosidade e da piedade. Este é o sentido da romaria, este é o sentido de devotar Padre Cícero. E se Deus quiser, como pede a igreja, como pede os romeiros, como pede o senhor bispo do Crato, Dom Magnus, nós vamos clamar e oferecer todos os dias nossas orações, pedindo que Deus nos dê essa graça de um dia Padre Cícero Romão Batista ser canonizado pela igreja, estar nos altares da nossa igreja e ser oficialmente reconhecido naquilo que já é no coração do povo, no coração dos pequeninos, no coração dos humildes e dos pobres, que vê nele um verdadeiro Moisés que conduziu no passado e que continua conduzindo para Deus e para a igreja os seus romeiros. Uma grande virtude do Padre Cícero foi a obediência. Uma grande virtude da Beata Maria de Araújo foi a obediência a Deus. Ele nunca negou do milagre, porque aconteceu na vida dele, ele presenciou e ele não podia desfazer das coisas de Deus. Isso ele não negou, foi firme e fiel, como o milagre sendo da hóstia consagrada uma resposta de Deus para a sua vida de oração e para tudo que ele tinha no coração. Também, quando a igreja lhe pediu algo, ele nunca deixou de ser fiel à igreja. Até quando ele teve que deixar de celebrar, deixou por obediência. E a todos aconselhava: escute a igreja, obedeça à igreja, amemos a igreja. E aí os romeiros devem seguir esse exemplo do Padre Cícero e em tudo sermos obedientíssimos à Santa Mãe Igreja. Porque, como dizia meu padrinho, um dia a igreja fará justiça e reconhecerá. Ou seja, ele não se autopromoveu, ele colocou tudo nas mãos de Deus e da Santa Igreja Católica. Ele não quis uma outra religião, ele não quis um outro segmento, senão aquele do altar, da Eucaristia, da Mãe das Dores, do Papa, dos santos, da Igreja Católica, nossa Mãe. Um bom romeiro ama a igreja, serve a igreja, porque obedece os conselhos do Padre Cícero. Por fim, o Evangelho de hoje, capítulo 13º do Evangelho de São Mateus, como mensagem das parábolas do reino, nosso Senhor conta que ele vende todos os seus bens e compra aquele campo que tem um tesouro preciosíssimo. Meus irmãos, minhas irmãs, este campo é a igreja. E para os romeiros podemos dizer, o Juazeiro é este campo que tem esta pedra preciosa, este tesouro precioso. Mas o Evangelho diz que é preciso se desfazer do que tem para adquiri-lo. E desfazer-se do que tem aqui, para a linguagem bíblica, exegética, significa dizer despojarmos-nos de algo para conquistarmos o maior, que é o tesouro do reino dos céus. É uma comparação que Jesus faz. Não é o tesouro, valor econômico, dinheiro financeiro, não. É a palavra de Deus, é a Eucaristia, é a romaria, é a religiosidade, é a devoção. São os conselhos do Padre Cícero que nós gratuitamente herdamos quando viemos aqui, quando nos encontramos aqui. Deixemos, pois, tudo aquilo que é apego na nossa vida que nos impede de herdar o reino dos céus. Às vezes tem algo na nossa vida que a gente se apega tanto, que a gente acha que é o mais importante, e não é.
Não podemos nunca perder o reino dos céus. É o maior tesouro. E Padre Cícero sempre dizia que nós devemos buscar as coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, pois aí está o reino dos céus, aí está esse tesouro preciosíssimo. Que Deus nos ajude e que nós, obedecendo à igreja, possamos aprender com ela. Quando na oração desta semana, 17ª, a igreja pede que nós usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Quais são os bens que passam? Tudo que é desta vida, tudo que é deste mundo, tudo que é supérfluo, tudo que é ilusório, tudo que se acaba, tudo que tem fim. As coisas deste mundo são passageiras. Possamos, seguindo o exemplo, o auxílio de Deus, pois sem Ele ninguém é santo, ninguém é forte, e pede à igreja que Ele redobre de amor para conosco, para abraçar as que não passam. Quais são as coisas que não passam? O Evangelho, a palavra de Deus, Nosso Senhor, a religião, a Santa Igreja Católica, que ao longo dos séculos é tão perseguida, é tão sofrida, que já passou por tantas dificuldades, mas nunca deixará de ser a Igreja de Jesus, porque é dele e é Ele que a conduz. Peçamos, pois, meus irmãos, que pela religiosidade e da espiritualidade romeira, nós abracemos sempre as coisas que não passam, e somente assim sermos felizes por sermos romeiros. Louvado seja nosso Senhor